They said they wanted speed. They said they wanted power. Vamos então para mais um vídeo? A pergunta é, e aí, Revirap? Vocês vão fazer meu carro e ele vai andar mais do que o carro X, o carro do meu amigo, o carro do outro, de um conhecido meu? Você tá nu? Revirap Responde é uma série de vídeos que tratam de perguntas que foram feitas durante anos e ainda são feitas a nós numa base semanal. A gente vai falar hoje sobre uma pergunta que é muito feita pra gente por determinado tipo de usuário. Então, Revirap, meu carro vai andar mais do que o carro do meu amigo aqui? A gente precisa conversar. A primeira coisa a você saber é que a grande maioria das pessoas que fazem, por exemplo, o processo de reflash com a Keytuner através da Revirap, eles não estão preocupados com isso. Você precisa entender como é que é a cabeça do dono de uma CR-V. Ele não está nem querendo saber quem está do lado dele, cara. Ele está querendo saber que, dependendo da subida, o carro dele não sobe de ré. E quando ele instala um reflash da Keytuner no carro dele, o carro dele nessa área de baixa e de intermediária muda absurdamente. Mesma coisa acontece com a maioria dos donos dos Civics 1.8 de 8ª geração. Eles não gostam dos carros deles de baixa e de intermediária. São carros que parecem 1.4, 1.6, às vezes dependendo de como o carro está, é um carro 1.0. Apesar disso, os donos de Civic 1.8 são pessoas mais tendenciosas a quererem saber como o carro deles vai andar pé no fundo em relação a outros carros. Tá? Se você quer saber, inclusive, como receber o reflash aí da Keytuner na sua casa, basta escrever para o e-mail que aparece aqui embaixo. Mas vamos aí ao assunto do vídeo. Primeira coisa que eu tenho que perguntar para você é: qual é a idade do seu carro? Muitas vezes a gente está lidando com carros aí que são de 2007, nós estamos em 2020. Quantos anos esse carro já foi usado? Dentro disso a gente tem também a manutenção desse carro. Obviamente isso é linkado à quilometragem que esse carro rodou, mas muitas pessoas, por um motivo ou por outro, elas não dão manutenção no carro, simplesmente usam o carro. E em outros casos, isso é muito natural a gente ver acontecer, elas não sabem que determinados sensores, por exemplo, podem estar completamente estragados e não aparecer lá no painel dela que um sensor está estragado. Ok? Então a primeira coisa é você se identificar dentro de um grupo de pessoas que desejam um reflash, por exemplo, uma preparação, e como o seu carro está nessa lista de idade, manutenção e quilometragem. Quando você vai fazer, a gente vai fazer um Civic Touring, nunca tivemos nenhum tipo de problema. Civic Touring são carros aí muito novos e ainda não tiveram nenhum tipo de desgaste para trazer algum tipo de problema. Mas, por exemplo, acabamos de fazer, agora há umas semanas atrás, um Civic Si K20. Esse Civic, apesar de ter melhorado muito baixa, o dono até falou, melhorou o consumo e tal, o carro está andando bem mais do que andava antes, essas foram as palavras dele, e ele correu para testar com o amigo X dele, com um SI também, o SI do amigo só com gasolina Podium original e o dele com gasolina comum e com o reflash da Keytuner. Ele deveria sim andar na frente do amigo dele, mesmo estando na comum e o amigo na Podium. O que acontece? Ele me mandou o vídeo, decepcionadíssimo. Os carros foram lado a lado. Oh, Alan, e agora? O que eu vou fazer? Eu não andei com o corredor X. Falei, cara, vamos reconferir o seu carro aí? Olhar no log, saber se está tudo direitinho? Chegou pra gente. AF, a relação de ar-combustível, perfeita. Ponto de ignição, perfeito. VTEC Armando, tudo normal. Na leitura, estava tudo normal. O que eu aconselhei? Cara, faça uma manutenção no seu carro, procura aquelas coisas básicas que a gente sabe que tem que ser trocadas e vamos ver o que acontece. Ele foi no mecânico amigo lá em São Paulo e o mecânico me manda o vídeo. Alan, cara, já não tinha mais vela aqui, o escape estava vazando um pouco antes da sonda e estava vazando muito, todas as válvulas completamente presas. Fiz uma manutenção básica no carro aqui, ele vai pegar o carro. Pegou, falei, temos que checar aí o log para saber como é que o carro tá. Ele nem fez isso, pegou o carro, foi lá para onde? Correr contra o corredor X, contra o amigo dele. Chegou lá, abriu 4, 5, 6 carros na frente do amigo. Nada foi feito. A calibração, inclusive, que deveria ser revista, foi a mesma calibração usada a princípio. E uma manutenção no carro dele fez ele sair de andar do lado para andar de 4 a 6 carros até 200 na frente do amigo dele. Então, é muito fácil, nós temos esses vídeos aqui, é muito fácil você perceber quão importante
é você ter uma manutenção no seu carro que já tem uma determinada idade, ok? Velas, a gente sabe aí, tá passando direto, a gente recebe vídeos, velas falsificadas, você olha, tá lá a vela com a mesma caixinha, tudo direitinho, bem mais barata. Você olha e fala, poxa, é claro, todo mundo quer economizar dinheiro. Vai lá, uma vela falsificada no carro. Meu carro não tá andando com o carro do corredor X. Algum motivo tem, ok? Se a leitura do Datalog está perfeita, nada se pode fazer mais. Quando você tem um carro que está com um problema, você não leva ele na concessionária e diz, eu quero trocar a calibração da ECU. Você tem que descobrir qual é o problema, geralmente físico, obviamente, que está fazendo o seu carro andar menos. Vamos falar agora sobre outro assunto também. Esse assunto deixou a gente já em situações terríveis aqui. A boa maldade. Conhece a boa maldade? É aquela manha que certas pessoas têm por terem conhecimento de como algumas coisas em um carro influenciam positivamente ou negativamente o desempenho dele. A gente está querendo fazer um vídeo aqui, pegar tipo um Honda Fit, colocar ele aí contra um outro Honda Fit e botar ele andando aí uns 2, 3 carros na frente e aí pegar depois e colocar peso nesse carro. E vocês vão ver o que vai acontecer com o Fit que antes havia andado atrás. Quando você colocar peso no que andou na frente, a diferença muitas vezes é muito mais intensa do que você pode imaginar. Por que a gente ficou em certas situações aqui por causa disso? Eu lembro, há muitos anos atrás, a gente só fazia Civic SI, não tínhamos ainda o acesso a K-Tuner para poder atender toda a linha Honda. E aí uma pessoa pediu para a gente fazer um estágio 5, um SI estágio 5 no álcool, e a gente fez lá para o norte. E esse cara extremamente maldoso, no bom sentido, da manha, do que fazer para o carro dele andar. E aí ele contou pra gente o que ele tinha feito e a gente começou a fazer outros carros lá, porque as pessoas viam o carro dele andando tanto que elas queriam ter o mesmo carro para quê? Andar com o carro do amigo X, que foi esse que estava lá. Fizemos vários estágios 5 lá e quer saber de uma coisa? Nenhum andou nem perto desse primeiro que a gente fez. E os caras ligavam pra cá, poxa vida, não é possível, cara, vocês fizeram alguma coisa aí. Eu abri às vezes Datalog e mostrava, olha aqui, cara, combustível, a calibração base usada no seu carro foi a mesma calibração usada no carro dele. E a pessoas com manutenção em dia, com tudo certo. E aí eu comecei a ficar numa situação aqui, numa saia curta, poxa, será que eu conto? Será que eu não conto? Também não quero estragar lá, o cara tem a manha de fazer o carro andar, eu não quero estragar o negócio dele lá, mas eu comecei a fazer perguntas. Não vou estragar, mas vou fazer perguntas. Vem cá, amigo, você já viu como é que é o carro dele? Você já andou com ele dentro do carro dele? Rapaz, não. Falei, pois é, pede para andar um dia no carro dele na hora que ele estiver lá, na hora do teste. Ah, rapaz, ele deixa o carro dele num canto lá. E ele não tem nem isso filme, ele tem uma tinta souvenir lá, agarrada lá no vidro lá, a gente não consegue nem ver. Pois é, quem sabe não tem alguma coisa lá dentro. Você está falando, Alan, do carro dele ser mais leve? Quem sabe? Não, cara, ele já mostrou vídeo pra gente, até DVD tem. Ele colocava então a câmerazinha, filme botando pro painel e o DVD lá tocando a musiquinha, só que, pasmem, a musiquinha estava tocando e se você olhasse para a porta, você ia ver o alto-falante, porque já não existiam forros de porta. Você não tinha como sentar, é claro que um amigo dele não podia andar com ele, não tinha banco. Não tinha banco atrás, não tinha step, não tinha absolutamente nada mais dentro do carro, nem forro de teto. E aí vem o nível da loucura. Você sabe o que esse cara tinha para guiar esse carro? É difícil até de acreditar, a não ser quando chegou a foto para mim. Um banco desse de plástico com um pezinho de ferro, ele serrou ali direitinho, colocou uma borrachinha embaixo para pegar a altura que ele queria e ele botou um banco de bar, galera. Dentro do carro, deu um jeito de prender ele lá, botava o cinto de segurança de qualquer jeito e esse kamikaze louco acelerava com o carro lá com muito, muito menos peso do que os outros e, obviamente, couro na galera toda. Não há como competir com preparações iguais com um cara com esse nível de intenção de fazer o carro dele andar mais do que os outros que são ou deveriam ser iguais. Outra coisa que acontece muito, poxa, Alan, eu vi aí o carro de vocês, o Touring de vocês fazendo 6 segundos e 3, 6 segundos e 1 de 0 a 100. Ou eu vi aí o Civic SI de vocês aspirado fazer tanto de 100 a 200. Várias coisas estão
intrínsecas nesses assuntos. Muitas vezes você está num lugar, o cara sai ali com um Touring e ele está com um pneu extremamente cheio, num lugar muito sujo, o carro distraciona demais, corta ali no controle de tração, o carro não vai tão bem, está com a gasolina ruim, ele está aí com vento super contra. Todas essas coisas influenciam nesses testes. No aspirado a coisa é muito pior. Aspirado sofre demais com a altura. Uma pessoa viu a gente fazer um tempo de 100 a 200, ele não conseguia repetir esse tempo de forma alguma. E tocando muito bem, trocadas de marcha excepcionais, sem deixar cortar, pé no fundo, tudo que dá.com. E aí numa conversa, mas você tá onde, cara? Eu estou em Brasília. Eu falei, esquece, coloca mais coisa aí. Você em Brasília tem 13% a menos de potência num carro aspirado do que a gente aqui a nível do mar. Não há o que fazer. Então, galera, é muita coisa envolvida para poder se garantir a alguém. O seu carro vai andar mais do que o carro do seu amigo. A gente de vez em quando anda com pessoas aqui e tem caras que são médicos que abrem o peito de alguém, costura o coração do cara, põe para bater, põe para consertar mesmo. Tem advogados excepcionais, tem todo tipo de gente, mas que quando bate atrás do volante é ruim, cara. Assim como eu sou ruim em um monte de coisas e também não sou bom tocando, não estou falando isso, mas eu tenho alguma noção. Tem gente que tem muito mais do que eu e tem gente que tem muito menos. Então, tocar um carro, principalmente aí os manuais, e levá-lo no limite, como uma outra pessoa às vezes tira esse limite, também é um fator importantíssimo para que o seu carro renda tudo que ele tem para render. Na Fórmula 1 tem a gente chama gatos pingados, que são pessoas especiais que sentam ali e fazem valer o dinheiro do investimento, porque aquele carro sozinho, com mais tecnologia e força que possa ter, sem alguém para conduzi-lo a um excelente resultado, ele não é nada. Então tá respondido para você que essa resposta ela não pode ser simplesmente sim ou não, ela é dependente de vários fatores. Obrigado mais uma vez por estar aqui no Heavy Rap Responde. A gente espera ter trazido luz sobre esse assunto. Valeu!